tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. No céu, na terra, debaixo da terra. Nós declaramos, Senhor, Jesus. nós declaramos que em Caxias do Sul nenhum outro nome será adorado além do Teu. Nenhum outro espírito será adorado nessa cidade, Senhor. Nós levantamos um altar de adoração ao Teu nome, ao nome do único digno. Toda a terra estremece, Os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. No céu, na terra, debaixo da terra. Sim, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós nos submetemos à Tua vontade. Não me permita falar nada que venha de mim mesmo, Senhor. Eu quero ser um garçom para servir os Teus filhos à mesa, Senhor. Existe um lugar que é para os Teus filhos à mesa, lugar dos filhos de Deus. Eu sou apenas um garçom, Senhor. Me faço servo de todos. Estou aqui para servir os meus irmãos. Não me permita falar nada que não venha de Ti. Que as Tuas palavras essa noite sejam como flechas, Senhor, polidas. Elas atingem o alvo, nosso coração, nosso espírito, corpo e alma sejam transformados. A Tua palavra em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do nosso coração. Leva todo o pensamento cativo à Tua palavra nessa noite e nos faz entrar mais fundo, mais profundo no Teu coração. É o que nós queremos nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, eu ganhei uma Bíblia aqui da Carlinha. Uma Bíblia portátil, né? Cadê, Carlinha? Cadê a mana? Já foi embora? Tá aqui. Oh, meu Deus, perdão. Eu já estou em outra dimensão, mano. Estou lá no 3º céu já. Obrigado, viu? Uma Bíblia que a gente pode carregar. Irmão, quando eu me converti, às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que a palavra flui tanto assim na sua vida? Eu vou dizer para você que o que me transformou foi a palavra de Deus. Amém? Eu não consigo nem lembrar do nome. Eu chamei a mana de Jane, é Jeane, perdão, irmã. É que eu fumei muita maconha. É verdade, irmão. Porque assim Deus ele te perdoa do pecado, mas as sequelas ficam. A consequência do pecado fica. Deus te livra da condenação do inferno, amém? Mas a consequência do pecado sempre fica. Eu só lembro da Bíblia porque o Espírito Santo me ajuda. Mas a Bíblia para mim foi, na minha conversão, como eu tinha muita ansiedade e desejo de usar droga, quando alguém me convidou para ir na igreja, eu falei, só se for mais forte do que tudo que eu já experimentei. E foi, cara, eu tô doidão até hoje, tô chapado. Aí depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a comer a Bíblia, irmão. Começava a olhar, eu abria a palavra e eu não conseguia mais parar de ler. E eu vou dizer para você que ela é infinita, ela é maravilhosa, ela se renova a cada dia. E a palavra diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada manhã. Então, ler a palavra, ter o hábito de caminhar pelas escrituras, isso vai te libertar não só de Satanás. Porque a religião sempre ensina você a expulsar o demônio. Cara, expulsar o demônio é fácil. Difícil é você ser livre de si mesmo. Uma coisa é Deus te libertar do poder das trevas, e uma coisa é Deus libertar você do seu próprio coração enganoso. Seu maior inimigo não é Satanás. Satanás já foi vencido na cruz. Embora ele seja nosso inimigo, mas ele já foi vencido, amém? O diabo fica tão endemoniado, irmão, porque ele pecou uma vez só e para ele não teve mais perdão. Você peca todo dia, e a palavra diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pensa, se o diabo tinha cabelo, ele já arrancou tudo. Porque ele pensa, esse cara peca todo dia Deus perdoa ele. Eu pequei uma vez só e não teve mais perdão para mim. Você consegue desfrutar da graça de Deus nessa noite aqui? Quando você entende isso, você não vem para a igreja para pedir nada para Deus. Você só vem para agradecer pelo que Ele já te deu, a salvação, a vida eterna, a eternidade.
Amém? Abra a tua Bíblia em João capítulo 10. Você quer uma palavra forte? Aleluia. Senhor Jesus. João capítulo 10. Diz assim, ó. Palavras do Senhor Jesus. Todos acharam? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e a traz para fora. E quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua. Essa voz que te trouxe aqui hoje, a voz do Senhor Jesus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Se ele viver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida por elas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, são essas aqui. Também me convém agregar a elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou, a mim mesmo dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. E este mandamento eu recebi do meu Pai. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Por isso que eu digo, se você sentir desejo de ir em outra congregação cultuar, o pastor Wagner não vai ficar bravo com você, porque eu não sou seu dono, amém? O seu dono é Jesus, foi Ele que morreu e deu a vida por você. Seja livre no Senhor, seja livre. Ele disse: eu chamo elas para fora, elas ouvem a minha voz. Não é Ele escravizar você numa estrutura, é você ser livre para poder escolher qual é o passo que você vai comer, amém? Tome seu assento, fica à vontade. Essa semana o Senhor tem falado muito comigo a respeito dessa palavra. Quando Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Parece algo meio esquisito, porque se você olhar para Jesus, se fosse nos dias de hoje, Ele entrou em Jerusalém montado num fusquinha emprestado. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não adquiriu nenhuma casa, não comprou nenhum estabelecimento para fazer uma igreja. Aleluia. Nada trouxe, nada levou. Aí, se você parar para se perguntar, que vida abundante é essa que nem Ele mesmo teve?
falando de... E quando se fala de vida abundante, a gente sempre associa algo material. A vida abundante nós associamos a ter uma mesa farta de alimento. Nós associamos a ter um bom carro para andar. Não, irmão. Prosperidade com Deus não é você ter tudo, não. Amém? Prosperidade com Deus é você não sentir falta de nada, porque você já tem Ele e Ele tem você. Não importa se você anda de Fusca ou de BMW, o que importa é quem está dentro do carro. Se Deus não puder fazer parte disso, não vai fazer sentido. Você pode ter o melhor carro do mundo. Se Deus não puder andar dentro daquele carro com você, não vai fazer sentido para você. Nada vai saciar você se Deus não puder fazer parte daquilo que... Pastor, mas é pecado ser próspero? Não, cara. Eu acredito que para os filhos de Deus tem o melhor. Amém? O meu pastor, um dia, eu me lembro um tempo que eu trabalhava em terraplanagem, eu acho que eu já falei isso aqui. E na hora do almoço, sempre aquele refeitório de um monte de homem comendo. Naquele tempo eu andava com um corcel velho, que um dia eu fui para a igreja, caiu a roda na frente da igreja do corcel. A gente estava quase chegando na igreja, a roda caiu, passou uma roda do meu lado assim, eu falei, ué, quando eu senti o carro estava assim, era a roda do corcel que a gente andava. Sim. E aí os caras lá da onde eu trabalhava diziam assim, ó, aí Wagner, tá vendo, ó, hoje é dia de pagamento, tu vai levar o teu dízimo lá pro teu pastor, né, teu pastor anda de carrão, e você anda de carro velho. Irmão, naquela hora veio uma ira santa no meu coração. Não foi eu que respondi daquela forma, foi o próprio Espírito que colocou as palavras na minha boca. Eu disse, cara, por mim o meu pastor tinha que andar de helicóptero. Não era de um carro melhor. Porque se um filho do diabo pode andar com uma BMW, um traficante pode, por que o filho de Deus não pode? Alô? Se um filho do cão que destrói a vida do teu filho, escraviza o teu filho nas drogas e ele desfruta do melhor, por que o filho de Deus que tira ele daquele lamaçal do pecado e dá um banho de misericórdia, leva ele para um lugar em Deus, onde ele não se torna mais escravo daquilo, onde ele é liberto daquilo, por que o filho de Deus não pode ter uma ferramenta melhor para trabalhar? Mas a mentalidade de ser servo de Deus era uma vida miserável, que o pastor tem que ser um cara miserável, né? Que só quem pode prosperar são as ovelhas e o pastor nunca. Mas nós precisamos mudar essa nossa ótica. Porque tudo que Deus nos dá não tem a ver só com a gente. Tudo que Deus nos dá é uma ferramenta para que nós possamos dar uma resposta. Aleluia. Lembra quando eu falei, quando eu sempre falo que quando a semente é lançada na terra, quando você ara a terra, quem trabalha com a terra aqui? Quem trabalha com... Tem alguém que trabalha com plantação, planta, né? Primeiro você prepara a terra, você passa todo aquele trabalho no sol, prepara a terra, aí você vai e larga as sementes, você fecha a terra. Aí você largou a semente, aí você fica naquela expectativa. Primeira chuva que vier vai brotar. É assim ou não é? Então quando você planta a semente, amém? A semente é o quê? A palavra de Deus. Jesus falou que a semente é a palavra. Amém? Então, quando você semeia aquela semente na terra, você tem uma expectativa de que do céu venha uma chuva. Então, antes da chuva vir, a tua expectativa está onde? Está onde? No céu. Sim ou não? Agora, quando a chuva vem, a tua ótica muda, sim ou não? Aí a tua expectativa está onde? Na terra, porque a terra tem que dar uma resposta. Você pede para Deus um carro para vir para a igreja, você nunca teve um carro, daí Deus te dá um carro, você... Lembra que eu falei, quem ama dá um jeito, quem não ama dá uma desculpa. Cadê a Vanusa? Está aqui a Vanusa hoje? Está aqui a Vanusa. Com a perna quebrada, não é, Vanusa? Melhorou? Tá melhorzinha? Posso falar? Posso? Teve um tempo lá em Flores da Cunha que eu estava orando para Deus tirar o carro de alguns irmãos. E alguns até perderam mesmo. Glória a Deus. Pode ficar bravo, não estou nem aí. Sabe por quê? Porque essa mana aqui, ó, ela mora no bairro Santa Corona. Ela não tem carro. Ela pegava 2 ônibus para ir lá em Flores da Cunha para pegar um culto, uma palavra. Um dia ela chegou na igreja toda molhada porque ela foi subir um morro lá, tinha do ponto da parada do ônibus onde ela parava.
Até na igreja era mais uns 2 quilômetros, 1,5 quilômetros. E ela estava subindo o morro e caiu uma chuva. Ela chegou na igreja toda encharcada, dando glória a Deus e aleluia. Aí os crentes folgados que uma vez nunca tiveram carro, daí aí Deus abençoou, deu um banho de misericórdia. Moro na cidade, aí está chovendo, eu não vou sujar o meu carro. Tira o carro dele, Jesus, dá para quem precisa. Aí às vezes ela botava no grupo da igreja: irmãos, eu preciso de uma carona. Um ajudava, outro ajudava. Daqui a pouco, às vezes a gente percebe que, né, nem todo mundo tem o mesmo coração. Aí eu oro: Deus, irmão, se você não entende porque Deus te deu um carro, eu vou pedir para Deus tirar de você. Porque se Deus te deu condições, não é só para você, é para todos que estão à sua volta. Porque foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz que o sentimento de Jesus, irmão, por isso que Jesus, ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe por quê? O desejo do diabo era estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. Amém? Sim ou não? Ele queria ser adorado, ele queria ser glorificado. O sentimento de Jesus foi totalmente ao contrário. A Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, aleluia. Pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Então toda vez que Deus quer conduzir você para um propósito, Ele quer te abençoar. Se você não entender o propósito, você vai cair na proposta do diabo. Diga comigo: todas as vezes que Deus me coloca no propósito, o diabo também vai tentar me fazer uma proposta. Toda vez, irmão, toda vez que Deus começa a te levar para um lugar de entendimento, aonde Ele conduz a tua vida, onde você não deixa mais o teu coração te governar, aonde você entende, né? Eu me sinto constrangido de falar isso, mas eu tenho que falar, né? A gente ganhou essa caminhonete. Cara, essa caminhonete não é para eu estar desfilando de caminhonetão, não. Isso aqui é para a gente fazer a obra, para sujar ela, botar ela no barro, para ir lá no centro de recuperação levar pessoas para ir no inferno resgatar a vida. Não é para estar andando desfilando, mostrando que o pastor tem um carrão. Não, irmão, não é isso não. Se a gente não entendeu qual é o propósito de Deus para esses dias, nós vamos perder o propósito se nós entrarmos na proposta do diabo. Aí você vê Jesus dizendo assim, ó: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando que vai te dar o melhor carro, que vai te dar a melhor casa. Ele está falando o seguinte: se você entender por que eu te chamei, nunca vai te faltar nada. Amém? Lembra que o pastor Ulisses falou que trabalhar para o pai é um negócio interessante? Quem já trabalhou com o pai aqui? Cara, trabalhar com o pai é um negócio doido, porque assim, você não tem salário. Todo mundo recebe salário, menos você que é filho. Aí se tu vai reclamar o pai: poxa, né, todo mundo, está te faltando alguma coisa? Te falta alguma coisa? Talvez você não vai ter tudo o que você deseja, mas você vai ter tudo o que você precisa se você entender que Deus é Pai. Ele não vai deixar faltar nada para você. Foi isso que Davi falou: eu nunca vi o justo perecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus não vai te dar coisas talvez que te roubem dele. Porque coisas, irmãos, não substituem valores. Agora, quando Jesus está falando aqui, ó, eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, Ele está dizendo o seguinte: você pode ter um fusquinha, mas se eu estiver com você no carro, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você pode ter uma BMW se você entender que a BMW não tem a ver só com você. Eu passei por experiência, minha esposa, assim, a gente passou por muita coisa. A gente está indo para a igreja, cara, às vezes está chovendo e os irmãos não davam carona para não sujar o tapete do carro que ele comprou novo. E eu dizia para Deus: Senhor, o dia que o Senhor me der, esse é um tipo de crente que eu não quero ser. Aleluia. Um dia a gente deu uma carona para um anjo. Foi uma experiência sobrenatural. Então, toda vez que Deus começa a alinhar você com o propósito dele, Ele começa, eu não sei você, mas acho que a maioria de nós, quando a gente veio para a igreja, todo sujo, aquela coisa ruim, cheio de pecado, todo constrangido de chegar diante de Deus. Eu mesmo, a menina que eu ficava, que no mundo a gente vai ficando, né? Depois Jesus volta, a pessoa fica também, né? Então e aí a gente ficava, usava droga e tal, e ela falava de Deus para mim. Eu dizia: tu é doido, tu tá pecando, irmã?
Eu dizia, ó, aqui a gente está usando drogas, tu está falando de Deus, tu não sabe o que é pecado. Mas eu não conhecia Deus, mas mesmo assim eu temia Ele. Amém? O problema é quando a gente se acostuma com a presença e ela se torna comum e a gente morre como Uzá morreu. Você não pode tocar na presença de Deus de qualquer jeito. Você não pode chegar na presença de Deus de qualquer jeito. É por isso que eu digo, irmão, se eu venho aqui em cima desse altar e vejo alguém assistindo o culto, cara, eu sou capaz de mandar você embora. Cara, se você veio aqui, você vem prestar um culto a Deus, na hora da adoração, adora Ele, gesticula, adora, cara, manifesta o teu amor a Ele. Se você pegar numa sexta-feira e for no centro de Macumba, lá numa encruzilhada, você vai ver um macumbeiro lá comendo sangue de galinha, por amor ao Espírito que ele adora. Às vezes nós estamos aqui dizendo que amamos a Deus, mas as nossas atitudes não condizem com isso. Alô? Por que eu estou falando isso? Qual era a vida abundante que Jesus tinha? Deus tinha um propósito na vida de Jesus, como Ele tem um propósito na sua vida. O propósito de Jesus era ir para a cruz, para pagar a nossa dívida. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, que Ele riscou o escrito de dívida que havia, e cravou na cruz, e expôs publicamente a vergonha, principados e potestades, dizendo: Satanás, você não condena mais eles, porque agora eu comprei eles, eu paguei o preço, agora eles não têm preço para mim, eles têm valor, e o valor deles o mundo inteiro não pode pagar, o dinheiro do mundo inteiro não pode pagar o valor que foi pago por eles. É por isso que as pessoas hoje olham para você e dizem: esse cara ficou louco. Porque o mundo, irmão, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe aquele cara que está dentro da igreja, mas de vez em quando ele dá uma desviadinha, de vez em quando ele dá uma ousadinha. É porque ele ainda não experimentou, cara, de algo mais forte. Porque a hora que ele experimentar, nada mais vai saciar ele. Não faz mais sentido. Um cara que nasceu do Espírito, um cara que experimentou, ele não quer mais outra coisa. Aí você vê Pedro, loucão, Pedro e João na porta do pináculo. Vamos pro culto, João, vamos lá. Trouxe uma oferta, hoje eu não tenho não, mano, tô lisão aqui. Mas a gente não vai dar oferta no culto hoje. Não vai, mas a gente vai adorar, né? Deus não está nem aí. Deus nem precisa do nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. Aí ele chega na porta de um templo, tem um cara lá já há anos pedindo esmola. E aí o cara diz assim: vocês não tem uma moedinha para mim não? Só que eles estavam chapados, cara. Porque o culto deles não começou quando eles entraram na igreja, eles já vieram queimando de fora. Essa é a diferença. É quando o culto começa em casa, né, Vinícius? Quando a gente faz aquele culto em casa com a esposa, com a família, dizendo: Raba, se tu é macho, vem aqui embaixo que eu te agarro, não te solto mais. A oração é um negócio doido, irmão, porque é difícil você começar, mas depois que o céu se abre, é difícil você parar de orar. Você não vê a hora passar, você quer estar com Ele, cara. Então, toda vez que o diabo vê que você começa a entender o mundo espiritual e aquilo começa a saciar você, começa a levar você para coisas mais profundas, e que o teu tesouro já não é mais aqui na terra, que as coisas dessa terra não te roubam mais dele, tudo que ele faz é uma estratégia para trazer uma proposta para você. Vou dar um exemplo. Daniel, na Babilônia, estava aqueles jovens lá, e eles disseram: aqui, ó, vocês estão na Babilônia, agora vocês vão comer isso, isso, isso e aquilo. Ele disse: não, a gente não vai comer isso aí não. Nosso paladar quem faz é o nosso Deus. Cara, uma vez eu levei um tapão na cara assim de um médico, pastor. Eu tive que aceitar Jesus de novo, lá no Mevan. Ele disse assim: ó, irmão, você toma Coca-Cola? Quem toma Coca-Cola aqui? Quem toma? Quem come aquele X-bacon assim, bem caprichado? Oh meu Deus, nem ora pelo alimento, irmão, não ora pelo alimento. Não faz isso, tu está pecando. É verdade. Porque tu sabe que aquilo vai te matar, e tu está pedindo para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma coisa que você sabe que vai te matar. Está entendendo? Aquilo que é para você fazer por você, Deus não vai fazer, cara. Porque quando você tem consciência, se ninguém falasse para a gente o que era pecado, a gente podia estar pecando até agora. Não tinha nada, não tinha problema, mas no momento que a gente tem consciência,
você não consegue mais mentir para sua consciência, acabou. Não precisa o pastor caçador de pecado ficar caçando você no Facebook. Vamos ver o que ele está postando. Ah, fotinho lá naquele negócio do mundo lá, ó. Ei, irmão, você pode estar em lugares onde Deus pode usar você como luz no meio das trevas. Eu te pergunto, se uma prostituta entrasse aqui agora dizendo, gente, vamos lá para a zona agora, que Deus vai acabar com tudo, você iria? Alguns entenderam, alguns não iriam. Um religioso não iria. Mas se você acha que Raabe, a prostituta, não quis salvar pessoas que ela amava, mas quem acreditaria na palavra de uma prostituta? Pastor, Deus faz aliança com prostituta? Claro que faz, se ela estiver arrependida, sim. Se Deus já pegou ela na casa dela, sim. Você acha que a prostituta Raabe não queria salvar as pessoas que ela amava? Claro que ela queria, mas quem acreditaria nela? Quem acreditaria na mulher do poço de Jacó, que já estava no quinto relacionamento, e aquele marido que ela tinha não era dela, era de outra? Quem acreditaria antes do encontro dela com Jesus? Mas depois do encontro dela com Jesus, ela trouxe uma cidade inteira para conhecer Ele. Não tente fazer as coisas sem Deus. Existe uma diferença entre você trabalhar para Deus e você trabalhar com Ele. Vou repetir. Há uma grande diferença entre você trabalhar com Deus. Há uma grande diferença entre você trabalhar para Deus e você trabalhar com Ele. Eu já trabalhei para Deus, não é legal. Eu não quero trabalhar se Ele não estiver junto comigo, porque Ele mesmo disse, sem mim nada podereis fazer, nada. Cara, se Ele não puder estar comigo, não faz sentido. Eu não subo no altar para ministrar se Ele não puder estar comigo. Ah, pastor, mas como que Ele não vai estar contigo? Se eu brigar com a minha esposa antes de vir para o culto, Ele não pode estar comigo aqui em cima. Eu não deveria pegar o microfone, porque a Bíblia diz que se entre eu e ela não tiver de comum acordo, a palavra diz, Pedro acho que fala isso, que para que as vossas orações não sejam interrompidas. Você sabia que se você tiver brigado com a tua mulher, Deus nem ouve a tua oração, seu bobão? As tuas orações são interrompidas. Porque aonde estiverem, tudo que em dois ligar na terra será ligado. Começa por quantos? Se na tua casa os dois não estiverem de acordo, não é Deus que governa lá. Alô? Se tiver discórdia, não é Deus que governa aquele ambiente, porque Deus só governa um ambiente onde andam de acordo. Amém? Então, toda vez que aí Daniel, como eu estava falando sobre Daniel estava sendo preparado por Deus lá na Babilônia. Imagina, no meio das trevas, aqueles meninos para ser luz no meio das trevas. E aí, irmão, quando Deus te chama, você não pode mais viver como todo mundo vive. Já viu que uma pessoa que anda com Deus, que anda em Deus, ela é bem diferente das outras pessoas. Os hábitos dela não são os mesmos. Porque as pessoas que assim até conhecem Deus, até cantam, gesticulam, mas não tem vida de oração, não foi batizado com o Espírito Santo, não mergulhou profundo no coração de Deus. Até heresia, essas pessoas ouvem e batem e dão glória a Deus. Cara, um cara que já conheceu a Deus, sabe discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Um cara que já acessou o coração de Deus, ele sabe o que o Pai gosta e o que o Pai não gosta. E não precisa ninguém te falar nada, porque o próprio Espírito que clama ao Pai está dentro de você. Aleluia. Por isso que eu digo que não existe ninguém órfão. Ah, mas eu sou órfão de pai, eu sou órfão de mãe. Quem disse? Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Isaías 9 diz que Ele é o Pai da eternidade. Então não tem ninguém órfão. Deus é Pai de todos. Amém? Mas você pode ver que quando Daniel estava na Babilônia, o manjar dele foi diferente. Ele disse, não, a gente não vai comer, nós vamos comer só legume. E a Bíblia diz que eles se tornaram mais bonitos e mais sábios do que os outros jovens. Porque quando você rejeita a proposta do diabo, você entra no propósito de Deus. Aleluia. Vou repetir, quando você rejeita a proposta do diabo, você entra no propósito de Deus. Qual foi a proposta do diabo para Jesus no deserto? Jesus estava com fome, sim ou não? 40 dias, mano. 40 dias. O diabo diz assim, transforma a pedra em pão. Se tu é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão.
Jesus fez isso? Sim ou não? Ele estava com fome, não estava? Porque o diabo sempre faz isso. Ele vem tentar você quando a tua carne está fraca. Irmão, a tua carne pode estar fraca, mas se o teu espírito estiver forte, cara, a palavra de Deus vai saltar dentro de você. Jesus não falou, sai capeta, em nome de tal, sai, eu te repreendo. Foi isso que ele fez? Ele disse, não, diabo, sai fora. Eu estou no propósito. Não é você quem define o meu destino, é o que a palavra diz. Ele citou a Bíblia, ele disse, sai porque está. Por isso que eu estou falando que tu tem que ter comunhão com a palavra, cabeção. Você não pode só vir para a igreja adorar e não deixar com que a palavra entre dentro de você. Davi escreveu o salmo dizendo aquele hino da Cassiane, né, que Cassiane fez, que foi muito bonito, e é bonito mesmo. A tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a palavra dele está impregnada em você, cara, não tem mais jeito, você não vai conseguir mentir para a tua consciência, já era. O diabo vai te fazer proposta, mas você vai dizer, não, mas está escrito. Você vai ser tentado na carne, mas você vai dizer, está escrito. Quando teu casamento estiver ruim, estiver em crise, e o diabo te oferecer uma proposta, você vai dizer, não, eu vou continuar no propósito. Né? Uma vez, irmão, eu fiquei assim escandalizado, eu tinha vontade de ir lá naquela igreja, sim, verdade. Deu uma ira santa. Porque o pastor orientou a irmã a abandonar o marido, porque a irmã era espiritual, mas o cara não era convertido. Aí o pastor disse para ela assim, irmã, larga esse cara aí, Deus vai te dar uma coisa melhor. Deus vai te dar um homem de Deus. Esse irmão queria comprar o 38 para matar o pastor. Ainda bem que Deus é Deus misericordioso, né, irmão? Cara, se você não tem fé para crer que Deus pode transformar essa pessoa que está do seu lado, então você não crê num Deus verdadeiro e vivo, cara. Porque esse pastor que está pregando para vocês aqui, um dia já foi trevas. Um dia já foi motivo de dor para essa Barbie de Jesus que eu ganhei. Às vezes os caras dizem assim, pastor, tu casou com uma mulher bonita. Eu falei, claro, irmão, se era para casar com filho, eu ficava sozinho, né? Teve sorte não, mano, Deus dá o melhor, cara, eu sou exigente. Mas muitas vezes eu vi ela chorar por minha causa. Muitas vezes ela sofreu porque o Adão o Adão a gente batizou ele, mas ele, desgraçado, ele aprendeu a nadar. Ele aprendeu que ele sabe nadar, daí ele tenta ressuscitar de novo. Até que eu não matei bem ele, bem mortinho assim. Não pude me transformar nessa nova criatura. Então assim, cara, meu trabalho não é massagear o seu ego, é matar você. Para que a vida de Cristo, ela se torne uma realidade na sua vida. Então, quando você tiver uma crise no seu casamento, o diabo sempre vai fazer uma proposta. Mas o que Deus tem para a sua vida é o propósito. E o propósito, você disse sim no altar para Deus? Sim. Então até que a morte o separe. Mas você não pode matar o outro, porque tem gente entendendo errado, né? Tem uns que entendem errado e matam o outro. Pelo amor de Deus, irmão, não faz isso. Não, homicida também não entra. Amém? Sim, porque hoje as pessoas, até a palavra, as pessoas procuram uma brecha na própria palavra de Deus para dar argumento para ela pecar. É ou não é? Por que fazem isso? Porque querem atalhar caminho. Amém? Porque a pessoa quer pegar um atalho. Deus tem um caminho preparado para você, amém? A Bíblia diz em Efésios 2 que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia! E nos preparou para toda boa obra, a qual Ele nos preparou para que nós andássemos nela, não fizéssemos, andássemos na obra. A obra de Deus você não faz, você só caminha por ela. Se você está fazendo alguma coisa e está acrescentando dor para você, não é obra de Deus, irmão. Amém? A obra de Deus você não faz, a obra de Deus você caminha por aquilo que Ele já fez. Ele deixou um caminho pronto. Ele disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, virá após. Está dizendo, ó, eu vou na frente. Eu vou na frente. Então toda vez que Deus apontar o propósito para você, o diabo vai fazer uma proposta para você. Aí o diabo foi tão teimoso na proposta que ele não se deu por vencido. Se existe uma qualidade que ele tem, é a persistência, que muita gente não tem.
Deixa eu dizer uma coisa para você, persista no teu casamento, persista naquilo que Deus confiou nas tuas mãos, não desista. Amém? Porque em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Aleluia. O diabo persistiu e disse: não, mano, eu não consegui fazer ele comer o pão, mas então eu vou tentar de outro jeito. Ele disse: olha, se tu se prostrar diante de mim e me adorar, a Bíblia diz que o diabo mostrou todos os reinos da terra. Ele mostrou todos os reinos da terra para Jesus e disse: se tu te prostrares diante de mim, tudo isso eu te darei. Os reinos da terra. Jesus disse: Nanina, não. Somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Depois o diabo transladou Jesus de um lugar para o outro, do chão para um alto monte, e disse: olha, se tu é filho de Deus, te lança-te daí abaixo, porque está escrito. Imagina o diabo de gravata eterna pregando a Bíblia. Salmo 91 ele usou. O diabo também usa a Bíblia, viu, irmão? Cuidado nesse tempo aí. Irmão. Manda você deixar teu marido porque Deus vai te dar o mais espiritual. Irmão, o propósito de Deus nunca foi separar. O propósito de Deus nunca foi cortar conexões. O propósito de Deus sempre foi a unidade. Se você ler João capítulo 17, a oração que Jesus faz é assim: Senhor, que eles sejam um comigo, assim como eu contigo sou um. Amém? Que eles sejam um para que o mundo creia, que haja unidade no corpo de Cristo. Quando é que Deus começa a governar a minha vida? Quando há unidade entre o marido e a mulher. Quando há discórdia, Deus não pode governar esse casamento. Agora, toda vez que Deus tem um propósito para você, o diabo sempre vai apresentar uma proposta. E aí o diabo apresenta para Jesus, né? E disse: olha, se tu é mesmo, usou até a Bíblia para ver se tem. Ele pensou: esse cara é muito crente, eu vou usar a Bíblia, porque daí talvez usando a Bíblia vou conseguir convencer ele. Pela Bíblia eu vou convencer ele a fazer o que não é para ser feito. Irmão, quem já fez pela Bíblia aquilo que não era para ser feito? Porque alguém traduziu ela para você de uma forma errada. Isso é muito sério. Quando eu me converti, eu vim para a igreja. Eu vi pessoas que pregavam assim: ó, se você não se converter, Deus vai matar teu filho. Deus vai te colocar numa cadeira de roda. Irmão, isso não é evangelho de Cristo. Jesus chama a igreja de minha noiva, amém? Ele chama ela de quê? Intimidade por medo é o quê? É estupro. Apresentaram para você um Deus estuprador. Porque toda vez que a sua mulher, se a sua mulher tiver que ter intimidade com você por medo, isso é um estupro. Alô? Se não houver consentimento, é um estupro. É por isso que quando o homem acessa pornografia, ele faz da noiva de Cristo uma prostituta. Porque ele trata a mulher como uma prostituta. Ele quer que a mulher, ele se torna um homem egoísta. Ele pensa só no seu bel prazer. E eu vejo um monte de crente hoje que vem para a igreja só pensando no seu umbigo. Os outros que se danem. Alô? É por isso que eu digo que o seu melhor encontro com Deus vai ser no secreto. Sabe por quê? Porque intimidade com plateia é pornografia. Vou repetir: intimidade com plateia é pornografia. Alô? Eu sei que não é gostoso você ouvir isso, mas eu tenho que falar. Então, você quer viver o propósito de Deus? Sim ou não? Aí você vai ter que andar no Espírito, porque toda vez que Deus apontar o propósito, o diabo vai vir com uma proposta para você. Então Jesus rejeitou 3 vezes a proposta do diabo. E ele está dizendo para nós o seguinte: eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando de você ter carro novo, casa nova. Ele está dizendo para vocês: isso aqui não se compara com o que eu tenho preparado para vocês, a eternidade.
A palavra diz que aquilo que o olho nos olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, onde está o seu amor? Naquilo que Deus pode te dar ou nele? Se o teu amor está nele, irmão, nada mais aqui interessa. Se você tem dinheiro, não interessa. Se você tem, se você não tem, você adora da mesma forma. Você ama da mesma forma. Se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Porque nós estamos aqui de passagem. Existe uma eternidade de vida abundante esperando por nós. Aleluia! Aleluia! Eu fico imaginando, cara. Não, eu fico imaginando Jesus. Ele morreu naquela cruz todo ensanguentado, cuspido, humilhado. Mas quando ele sai da cruz, quando ele sai daquele corpo, ele desce no inferno. E o inferno é... irmão, o inferno não é ruim porque o diabo mora lá. O inferno é ruim porque existe uma ausência enorme de Deus naquele lugar. Jesus chega no inferno. Diz aí, diabo, tudo bom? Lembra quando tu me ofereceu o pão? Lembra quando tu me ofereceu os reinos da terra? Isso aí é fichinha. Me dá a chave do inferno. Agora você não tem mais, você não faz mais o que você quer. Me dá a chave da morte. O meu nível de renúncia aumentou o meu nível de autoridade. Aí quando ele chega para os discípulos, ele diz assim: gente, aquilo que o diabo me ofereceu é muito pouco. Todo o poder é me dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Valeu a pena renunciar às propostas para viver o propósito. Aleluia! Quem quer viver o propósito de Deus esses dias? Então, quanto maior for o teu nível de renúncia, maior será o teu nível de autoridade. Abra a mão das propostas. Pastor, sabe, a minha esposa já faz tempo que a gente não tem intimidade, mas lá no meu serviço tem aquela mulher assim. Aquilo lá é proposta do diabo, irmão. Deixa eu dizer para você, fica no propósito. Quando você disse sim para ela, na frente do altar, você disse sim para Deus também. Se você trair ela, você está traindo ele também. E cara, 1 minuto de prazer é muito pouco por uma eternidade de prazer eterno. Uma eternidade de satisfação, uma vida abundante na eternidade, cara. Às vezes você... pastor, irmão, tem gente que dá até testemunho. É triste mesmo, um testemunho, é verdade. O cara vai ele vai lá na mercearia, ele está quebrado, né? Está sem dinheiro, porque talvez ele esteja desempregado. Ele só tem 20 reais, ele vai lá comprar uns pãozinhos. E aí o troco que a mulher do caixa dá para ele é um troco de 100 reais, como se ele tivesse dado uma nota de 100. Em vez de ele ser honesto e dizer: gente, olha moça, esse aqui, dinheiro aqui não é meu. Ele bota o dinheiro no bolso e vem para casa e diz assim: ai, Deus me abençoe, irmão, fizeram o troco errado. Não, esse não foi Deus que te deu, não, esse foi o diabo, irmão. Esse foi o capeta que te deu. Sai fora das propostas de Satanás, irmão. Seja um homem honesto, seja um homem íntegro. Porque quando você levantar tuas mãos, aleluia, sem mácula, sem ruga, sem mancha, os céus vão estar abertos para você. Quem é o homem que subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Este sim alcançará o favor de Deus. Como é que tu quer alcançar o favor de Deus? Quebrando o princípio, mentindo, aceitando as propostas, os atalhos que Deus tem para você, que o diabo tem para você. O caminho de Deus é um caminho excelente. Você pode ver que Saul, cara, até Deus, irmão, pode parecer heresia o que eu vou falar, mas não é. Amém? Até Deus aprendeu. Meu Deus, Deus aprende? Claro que Ele aprende. Quando Deus chamou Saul para ser rei, Saul fez alguma coisa para ser rei? Fez? Nada. Por isso ele também não deu valor. Por isso ele morreu pela sua própria espada. Aí Deus aprendeu. Ele falou para Davi: vai ser mais difícil, agora eu vou dificultar as coisas para ele. Primeiro ele vai aprender a matar urso, depois ele vai aprender a matar leão,
Depois ele vai aprender a derrubar gigante. Depois ele assume o trono para saber que não é por causa dele, é por causa de mim. Aleluia, não é porque ele é bom, é porque eu sou bom. Não é porque ele é grande, é porque eu sou grande. Aleluia. Quer ver eu ficar bravo? Você dizer assim: pastor, o senhor é um grande homem de Deus. Eu não sou um grande homem de Deus. Eu sou um pequeno homem de um Deus grande. Eu sou apenas um pequeno homem de um grande Deus. Quem gosta de massagem no ego é Satanás, irmão. Alô? Quem gosta de ser chamado de grande já caiu no engodo do diabo. Grande é o meu Senhor, eu sou pequeno. Como diz aquele louvor: eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Davi entendeu tanto porque Deus escolheu um cara improvável. O cara era bastardo. Bom, primeiro que lá em Levítico capítulo 5, se eu não me engano, existe a lei do bastardo, que diz que o bastardo não entrará na minha congregação até a 11ª geração. E Davi era bastardo. E a Bíblia diz que quando ele estava fugindo de Saul, ele entrou no templo, comeu dos pães da ceia, e Deus não matou ele, cara. Consegue entender isso? Sabe por quê? Davi tinha tanta ousadia. Sabe por que Davi, quando estava nu, não se envergonhava diante de Deus? Porque na intimidade Deus já conhecia ele. Sabe por que a gente às vezes se sente constrangido de vir aqui, de se humilhar, de se jogar diante de Deus? Porque nós não conhecemos Ele de verdade. Porque quando nós conhecemos e já experimentamos a presença dEle, cara, não importa quem está ao meu redor, eu sei que eu estou diante dEle, aleluia, eu estou como eu estava no jardim. A Bíblia diz que no jardim eles estavam nus diante dEle e não se envergonhavam, aleluia. Sabe por que Deus expõe a tua nudez? Sabe por quê? Sabe por que a terra, antes do pecado, se sujeitava ao homem? Porque tudo que Deus fez, Ele fez pelo poder da sua palavra. Mas quando Deus fez você, quando Ele me fez, Ele deixou em nós as suas impressões digitais. E quando a terra olha para nós, ela vê o DNA de quem? Ele. Por isso que eles estavam nus e não se envergonhavam. Porque que a terra se sujeitava a Adão? Porque Adão carregava as digitais de Deus no seu corpo. Quem quer ser marcado por Deus aqui hoje? A palavra diz que nos últimos dias Ele enviaria do seu Espírito sobre toda a carne. Jesus disse que aqueles que receberam o selo da promessa. A palavra também diz que, meu Deus, pelo penhor do seu Espírito nós somos selados. Por que nós não somos ousados então? Por que ao invés de nós aceitarmos o propósito de Deus, se o propósito de Deus é o meu casamento, vai ter crise no meu casamento? Tem, cara, se nunca teve no seu, então você não é casado. Você é casado com extraterrestre, não é com uma pessoa normal. A crise, irmão, ela não é o fim, amém? Quando eu recebo um casal que diz assim: pastor, não tem mais jeito. Às vezes eu já recebo na minha casa os dois brigando, né? Eu já atendi casais que chegaram brigando dentro do carro para me atender. Mas brigando, assim, estava tenso. E aí os dois sentados diante de mim: não adianta, pastor, ela é teimosa, não adianta, ele não me ouve. Eu digo: vocês estão fazendo o que aqui então, se não tem mais jeito? Se não tem mais jeito, por que vocês vieram aqui? Porque a boca está falando uma coisa, mas o coração está falando outra. Ei, o que Deus está ouvindo do seu coração nesses dias? Porque o diabo também ouve o que você fala. Estávamos falando no Yaz Xará aqui. O diabo também ouviu quando Jó disse assim: ó, aquilo que eu temia me sobreveio. Por que o diabo matou os filhos de Jó? Porque o medo de Jó era perder os filhos. E a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Ei, pai, deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Aqui, ó. Para de pagar a conta do teu filho. Ensina ele a ser responsável pelas cacas que ele faz. Ensina para o teu filho que tudo tem um preço. Não facilita as coisas para ele. Amém? Deus facilitou para Davi? Não, ele dificultou. Isso tornou Davi um grande guerreiro.
que todo mundo até hoje, você sabia que os judeus ainda vão no túmulo de Davi em Jerusalém para adorar a Deus mais perto do túmulo dele? Porque acreditam que perto do túmulo de Davi eles estão mais perto de Deus. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei você como é que foi a tua infância, irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que não foi fácil, não precisa levantar a mão. Você que teve uma infância difícil, você que teve um pai que talvez não foi um bom pai para você. As coisas que você não teve tornaram você quem você é hoje. As coisas que você não teve te deram o que você tem hoje. Porque você aprendeu a lutar. Você aprendeu a permanecer no propósito. Você aprendeu, cara, eu preciso trabalhar, eu não vou roubar, eu não vou pelo caminho mais fácil. Tem um monte de gente, enquanto você está ouvindo aqui a palavra, tem um monte de gente presa no presídio. Porque escolheu aceitar a proposta do diabo. Você está aqui porque ouviu o propósito de Deus para a tua vida e disse: não vou roubar, eu vou renunciar, porque eu posso trabalhar e honestamente ter uma família diante de Deus. E hoje você vive o propósito, porque você rejeitou a proposta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? O diabo sempre vai tentar dar um caminho mais fácil para você, cara. Não escolha o caminho mais fácil. Porque o que Deus tem para você é maior do que aquilo que você mesmo espera. Pode ter certeza. Eu fico imaginando José. A Bíblia diz que os irmãos de José debochavam de José. Um dia José teve um sonho e ele compartilhou na mesa. Ele disse: pai, mãe, eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol e a lua e as estrelas se dobravam diante de mim. Eu sonhei que os feixes de trigo se dobravam diante de mim. Os irmãos debocharam dizendo: que? Nós vamos servir você? Não. Deixa eu te perguntar, a maldade dos irmãos de José tornaram ele um homem mau? Não. Sabe qual é o problema? O problema é que nós permitimos muitas vezes que a maldade que as outras pessoas nos fizeram nos torne pessoas más também. Porque alguém nos traiu, então nós temos dificuldade de ter relacionamento com as outras pessoas. Aí você julga todo mundo pelo caráter daquele que te traiu uma vez. Mas cara, não é todo mundo assim. Sai dessa cadeia emocional em nome de Jesus. Seja curado nos relacionamentos. Amém? Eu imagino José, mesmo os irmãos debochando dele, o pai diz assim: ó, José, meus irmãos estão lá no campo, estão caçando. Pega essa marmitinha aqui e leva lá para eles, vocês devem estar com fome. Lá vai José com uma marmitinha. José vai com uma marmitinha para servir para os irmãos, com toda a alegria do coração. Disse: irmãos, trouxe comida para vocês. A Bíblia diz que os irmãos dele dão um pau nele, machucam ele, jogam ele dentro de um poço e vendem ele como um escravo. Ei, fica tranquilo se teus irmãos te venderam como escravo, porque para Deus você nunca vai ser escravo, para Deus você vai ser sempre filho. Deus nunca vai te ver como escravo, cara. Esse é o problema da religião. A religião, para você ser alguém na igreja, você tem que fazer tudo. Sabe, aquele pastor diz assim: ó, não, esse cara que faz tudo, ele é o cara. Aí tu se mata fazendo de tudo. Quando aparecer um que faz um pouquinho melhor do que você, o pastor te joga do lado. Porque não era você que ele amava a tua utilidade. Alô? Tem pessoas que não amam você, elas amam o que você proporciona. Alô? Tem alguém me ouvindo aqui? Diga alguma coisa, misericórdia. As pessoas podem te ver como escravo, mas Deus sempre vai te ver como filho. É por isso que eu não acredito numa igreja com estratégia que escravizam pessoas para o crescimento. Porque o crescimento da igreja quem dá é o Senhor. A Bíblia diz no livro de Atos que quem dava o crescimento era o Senhor. Então José vai lá, começa com uma marmitinha. Como é que ele começou? Uma marmitinha. Como que ele terminou? Todo o alimento do Egito estava na mão de quem? José. Escuta o que eu vou dizer para você. Não permita que a maldade das pessoas
torne você uma pessoa má. Continue sendo bom, porque uma hora Deus vai te colocar no lugar de governo. E aleluia, como Davi escreveu: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Agora eu vou cantar sabor de mel? Não, agora chama eles para comer na tua mesa. Diz: gente, se fosse um de vocês que estivesse aqui, como que seria? Já pensou se fosse um dos irmãos de José que tivesse sido governador? Com um coração podre que eles tinham, egoísta como eles tinham. Quando Jesus fala sobre Mateus, se você ler Mateus 5, 6, cara, ali Mateus 5 e 6 é uma mini mensagem do reino, comprimida em alguns versículos. Jesus diz assim, ó: bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Sabe por que Deus não te ouve? Porque teu coração está sujo. Sabe por que você não vê a prosperidade de Deus na sua vida? Porque alguma coisa na sua vida está travando você. Purificai os vossos corações nesses dias. O culto começou aqui falando sobre arrependimento. Irmão, pastor, mas eu não fiz mal para ninguém. Se arrependa até do bem que você não fez. Se arrependa das oportunidades que você teve de fazer o bem e você não fez. Deus te deu uma oportunidade de você estender a mão para alguém e você se omitiu. Deus te deu uma oportunidade de você orar por alguém e você se omitiu. Se arrependa até por aquilo que você não fez. Porque Jesus falou que todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando José soube que ele podia fazer um bem para sua família, ele se omitiu? Hã? Não. Ele foi vingativo? Não. Sabe onde que nós mais somos provados? Os relacionamentos familiares. Verdade. Aqui a gente se ama. Olha que a gente se ama, a gente não conviveu junto. Mora tudo junto numa casa, faz um Big Brother crente para tu ver. Para tu ver o leão rugir, irmão. É. Por que, cara? Aqui eu não aprendi a lidar com teus defeitos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não anule as qualidades das pessoas por causa dos defeitos delas. Porque nós vamos ser lixa para lixar o outro. Labão foi lixa para lixar Jacó. Jacó achou que era bom enganar os outros, aí Deus botou um PhD lá do lado dele. Ah, tu gosta de enganar os outros, é? Tu gosta de comprar e não pagar, tu gosta de dar calote nos outros, é? Sabe por que Jacó passou por todo esse processo? Porque ele aceitou a proposta do diabo. Deus tinha um propósito para Jacó. No coração de Deus, Jacó já era Israel. Vou repetir. No coração de Deus, Jacó já era Israel. E Deus havia falado com a mãe de Jacó e tinha dito: ó, 2 nações estão no teu ventre, e a maior servirá a menor. Deus já tinha amado Jacó no ventre da sua mãe. Sabe, quando você tem crise de identidade, que quando você não entende o amor de Deus, você procura ser amado por alguém, você procura fazer algo para ser alguém. Não, você não precisa fazer algo para ser alguém. No coração de Deus você já é alguém. Ele já te ama, o amor de Deus é incondicional. Agora, se você quer viver o propósito de Deus nesses dias, você vai ter que dizer mais não do que sim. Aleluia. Quem está disposto? Quando alguém disser para você assim, ó, vem que Deus tem vitória para você, Deus vai te dar vitória. Não, a vitória Ele já me deu lá na cruz. Agora o resto que tem que fazer sou eu. Amém? Não existe nada de mão beijada, irmão. Tudo tem um preço. Por que Jacó teve que passar por todo aquele processo? Trabalha 7 anos por uma mulher, chega na tenda, tem outra. Ele comprou uma Ferrari e tinha um Fusca. Oh, meu Deus. Aí, mas ele tinha plantado lá atrás, não tinha? Tinha ou não tinha? Então, quando você vê alguém depressivo assim, eu vou me matar, vou me suicidar, porque minha vida não tem jeito. Olha para trás e vê o que ele recebeu. Fala assim, mano, por que tá vindo talvez uma colheita meio, você está colhendo os frutos ruins do que você plantou.
Nem todo mundo é coitadinho não, irmão. Às vezes o que você está vivendo é fruto daquilo que você plantou. E a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai. Aí o cara quer morrer para não colher, vai colher. Escute o que eu vou dizer para você. O maligno está sempre tentando roubar a semente boa que Deus coloca no seu coração. Ele está sempre fazendo uma proposta para você por um caminho mais fácil. E no caminho mais fácil você acaba saindo do propósito. E aí o preço vai ser caro para você. Quando Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, Ele não estava falando de bens materiais. Ele estava falando para você o seguinte, Ele estava falando para a gente o seguinte, ó. Olha para mim. Eu entrei em Jerusalém num fusquinha emprestado, fui enterrado num túmulo emprestado, mas hoje todo o poder nos céus e na terra está nas minhas mãos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje não vai fazer sentido para você mais estar com o bolso cheio de dinheiro, se você quando levantar suas mãos não puder colocar por terra todo o inferno. Aleluia. Eu digo como pastor dessa igreja, eu estou com ânsia disso. Apóstolo, profeta, bispo, semideus, joga toda essa porcaria no lixo. Eu sou filho. Você não entender que eu sou filho, cara. Se você não entender que você é filho, cara. Jesus mesmo disse para aquela mulher cananeia, você pode me imaginar que uma mulher com uma filha endemoniada abriu uma porta para você? Ela disse para Jesus, eu tenho uma filha endemoniada, está lá em casa, ela se joga no chão, Aí Jesus disse, mulher, não é lícito tirar o pão de quem? Do apóstolo, do profeta. Foi isso que ele falou? Do bispo, do semideus? Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher foi tão sábia e tão ousada. E eu quero, igreja, por favor, me entenda nesses dias. Eu quero ver crente ousado aqui, em nome de Jesus, cara. Você vai ser ousado antes de tomar o remédio e colocar a mão na enfermidade e dizer, desapareça daqui. Em nome de Jesus, eu sou filho de Deus. E aqui nesse corpo você não toca, porque esse corpo já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, aqui não tem lugar para enfermidade. Aonde o Espírito dele habita não pode ter enfermidade. Aleluia, seja ousado no falar, seja ousado no agir. Seja filho. Meu Deus, ela entendeu. Ela disse, se eu sou cachorrinho, eu quero a minha parte. Eu não sou filho, eu sou cachorrinho. Mas então, o cachorrinho come as migalhas. Eu quero aquilo que eu tenho de direito. Irmão, se você entendesse o que você tem de direito, você não vivia mais mendigando oração. Você não vivia mais mendigando nada para ninguém. Você ia abrir a boca e dizer, pai, olha aqui para mim, pai. Deixa eu dar um cheirinho no Senhor hoje aqui. Mas aquela mulher abre uma porta, porque a salvação era só para os judeus, não era para os gentios. Mas quando aquela mulher diz, mas também os cachorrinhos comem as migalhas, ela estava dizendo, eu quero a minha parte. Aí Jesus disse, vai, seja feito conforme a tua. Quando Deus, irmão, abre exceção para um, Ele tem que abrir para todos. Amém? O pão era só para quem? Para os judeus, sim ou não? Naquele momento se abriu o portal da graça, porque se Deus abriu exceção para uma pessoa, Ele vai ter que abrir para todos. Por causa daquela mulher, hoje eu e você temos acesso a um novo e vivo caminho. Aí você espera que alguém que vai abrir a porta para você no mundo espiritual é alguém perfeito. Não, a mulher tinha uma filha endemoniada, mas ela sabia se posicionar. Ela sabia qual era o propósito. Quem sabe o propósito, irmão, alcança lugares que outras pessoas não alcançam. Tem um monte de gente que não alcança porque aceitou a proposta do diabo. E aí hoje você está com o nome no SPC, está endividado, você hoje está tendo que dar murro em ponto de faca. Escuta o que eu vou dizer para você, querido. A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores.
Se essa palavra te pegou nessa noite, eu quero dizer para você, se você porventura aceitou alguma proposta um dia, se porventura no teu casamento houve alguma vez, alguma ruptura, ou houve algum adultério, porque você aceitou uma proposta, e isso está oculto na mão de Satanás, e hoje você não consegue prosperar, você não consegue nem olhar para tua esposa com dignidade, você se sente constrangido, porque você sabe que você é culpado. E uma coisa é Deus te perdoar, e uma coisa é você se perdoar. A palavra diz que não há pecado, que não existe pecado para Deus que não haja perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que encobre a iniquidade não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança. Irmão, eu vou dizer para você, cara, Deus quer virar uma chave na sua vida hoje aqui. Talvez no meio do caminho o diabo te fez uma proposta e te levou para um atalho, e hoje você está todo enrolado. Eu quero te convidar para você se colocar de pé nessa noite. Talvez a tua vida está paralisada e você começa a questionar Deus, por que tu não faz, por que eu oro e não acontece? Deus está te respondendo hoje. Você trocou o propósito pela proposta, mas sempre, sabe, o filho pródigo, o pai não foi atrás dele. Sabe por quê? Porque o filho sabe o caminho de volta. Se você saiu do propósito de Deus, eu quero te convidar, apague as luzes, por favor. Alguém pode apagar as luzes para a gente aqui? Aleluia. Alguém pode apagar as luzes para a gente aqui? Amém? Nós estamos num ambiente profético aqui nessa noite. Deus vai virar algumas chaves aqui. Quem quer viver o propósito de Deus nesses dias, cara? Talvez o inimigo fez alguma proposta, ele te iludiu. Se existe uma arma que o diabo tem, é o poder de iludir as pessoas, de seduzir. Deus, ele não te seduz. A Bíblia diz que ele te enlaça com suas cordas de amor. Feche teus olhos. Se você está sentindo realmente Deus te enlaçar nessa noite com cordas de amor, dizendo: filho, eu tenho um propósito para a tua vida. Filho, eu quero que você viva o meu propósito para você. Não é a tua vontade. Se submeta à minha vontade. Se você sente que no decorrer da tua caminhada você saiu do propósito de Deus e por isso hoje a tua vida está assim toda embaraçada, ou algumas coisas estão travadas porque você não conseguiu, eu quero orar por você nessa noite. O Senhor está dizendo: filho, volta para o propósito. Eu quero você de volta. Eu tenho um caminho muito mais excelente para você. Feche teus olhos. Eu sei, Jesus, tem pessoas aqui hoje que precisam resolver essa situação com o Senhor, Pai. Pessoas que aceitaram algumas propostas, até de cargos na igreja, e acabaram perdendo intimidade com o Senhor por causa disso, Senhor. Por causa da disputa, por querer algum lugar diante dos homens. Mas a tua palavra diz que os 24 anciões, eles lançam as coroas diante de ti. Eles não querem mais títulos, eles não querem mais cargos, eles querem a tua presença. Nessa noite eu quero orar, Senhor. Eu quero orar por essa pessoa que veio de tão longe aqui, Senhor, que talvez já viveu coisas sobrenaturais com o Senhor, mas que existem algumas coisas que estão travadas e existem algumas perguntas. E nessa noite você está dizendo para ela: volta para o propósito. Diga não às propostas, mas diga sim para o propósito. Eu declaro nesses dias que a medida da tua renúncia será a medida da autoridade que Deus vai te dar. Você vai ter que dizer mais não do que sim, querido, para o seu próprio coração, para algumas pessoas que tentam tirar você do propósito, para algumas propostas que o inimigo faz para você porque o caminho é mais fácil. Existe um caminho excelente que Deus está propondo para a sua vida nesses dias. Se você quer experimentar o favor de Deus, se você quer experimentar o amor de Deus, se você quer experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida, se você quer ver o destravar do Senhor nesses dias, se achegue diante dele. Adore ao Senhor, adore ao Senhor.
Faz-me morrer pras coisas deste mundo. Sim. Você quer vida abundante? Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Sim, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa cada vez que nós fugimos do propósito. Minha alma restaura o meu sorriso. Ei! E quando tu chegas, fica tudo colorido. fica tudo colorido. Diga pra ele. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez.